Oiê! Tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar qual a função dos nexos coesivos na redação e também vou te dizer em qual lugar é melhor utilizar esses conectivos na redação do Enem. Então, tu já sabe como funciona, né? Se tu tá te preparando para essa prova, te inscreve aqui no meu canal e vem comigo acompanhar todas essas dicas. Os conectivos têm a função de amarrar as ideias no texto, de fazer uma conexão com aquilo que foi dito antes para aquilo que vai ser dito depois. Vocês podem utilizar conjunções, advérbios ou determinadas expressões que signifiquem essa ligação de um ponto a outro da redação. Vocês podem utilizar os conectivos tanto para fazer essa ligação entre as ideias dentro do parágrafo, como também para fazer a ligação entre os parágrafos. Por isso é importante que vocês utilizem, pelo menos no início do parágrafo, um conectivo para o D2 e um conectivo para a conclusão. A sugestão que eu dou para vocês que vão fazer a prova do Enem é: utilizem pelo menos 2 conectivos na introdução, 2 conectivos no desenvolvimento 1, 3 conectivos no desenvolvimento 2 e 3 conectivos na proposta de intervenção. Agora, o que é conectivo e como utilizá-los? Como eu falei anteriormente, os conectivos podem ser conjunções, advérbios ou determinadas expressões que tenham essa significação de ligação. Por exemplo, vocês podem utilizar um conectivo logo depois da apresentação de um repertório cultural. Então, pegando a introdução, vocês podem começar a introdução com alguma contextualização histórica e aí dizer, desse modo ou de forma análoga no Brasil contemporâneo, e aí já apresentar a situação-problema. O que serviria de conectivo aí? Desse modo ou de forma análoga. Caso vocês prefiram introduzir o tema por meio de um livro, de um filme ou de uma série, tem vários conectivos que vocês podem utilizar, por exemplo, fora da ficção. Fora da ficção é um bom conectivo que simboliza que dentro do universo da ficção vocês estão entendendo aquele problema e que fora da ficção, ó, o conectivo aí, isso também acontece no Brasil contemporâneo, talvez de forma análoga. E aí a explicação vai ser justamente a apresentação do tema. Existem outros conectivos que também têm esse significado. Vocês podem dizer de forma análoga ao universo ficcional, dentro da ficção, caso vocês queiram fazer a apresentação do argumento e, posteriormente, a consistência argumentativa, isso já no desenvolvimento, né? Então, vocês podem dizer, podem fazer a frase afirmativa de vocês no D1 e utilizar uma ficção como consistência argumentativa, utilizando o conectivo. Dentro da ficção, tal situação acontece da maneira X ou Y. Outro conectivo legal para esse tipo de modelo é: isso é perceptível através do filme tal, da série tal. Os conectivos que vocês vão utilizar dependem muito da ideia que vocês querem dar para o texto. Então, resumindo, se vocês começarem a introdução ou qualquer parágrafo com o repertório cultural, vocês precisam desses conectivos que mostrem que fora da ficção vocês vão explicar como funciona a situação. Então, fora da ficção, fora do universo ficcional, fora da literatura, fora do cinema, e aí apresenta o argumento. Caso seja o inverso, caso vocês comecem o parágrafo com o argumento, que eu acho muito melhor, eu já falei isso em outros vídeos, vocês podem utilizar um repertório cultural ficcional com esses conectivos que eu estou sinalizando. Isso é perceptível dentro da ficção ou de forma análoga ao livro tal, à série tal. Todas essas expressões que eu estou utilizando são chamadas de nexos coesivos, porque são algumas palavras, expressões que a gente coloca no texto para ligar essas estruturas. Então eu dei alguns exemplos aqui de como utilizar os conectivos para a apresentação do repertório cultural. Agora eu vou explicar para vocês quais são os melhores conectivos para a gente utilizar
para ligar os parágrafos no texto. Quando vocês forem utilizar, por exemplo, no D2, vocês têm que sempre utilizar um conectivo que some caso os dois argumentos sigam a mesma linha de pensamento. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, ademais e além disso. São bons conectivos que significam que, a partir do D2, vocês vão seguir a mesma perspectiva do D1. Inclusive, essa expressão pode ser mais um conectivo. Seguindo essa mesma perspectiva, tal coisa acontece, tá? Vocês podem formular essas expressões também. Agora, caso vocês queiram fazer uma redação em que o D1 apresenta um ponto positivo e o D2 apresenta um ponto negativo sobre determinado tema, vocês têm que usar um conectivo que seja adversativo. Então, não dá para usar um além disso nem um ademais. Vocês vão precisar usar todavia, contudo, entretanto, para que o conectivo sinalize para a banca que agora vocês vão ir por outra linha de pensamento. Já na conclusão, vocês precisam apresentar conectivos conclusivos. Então, portanto, logo, sendo assim, são bons conectivos que dão a ideia que o texto de vocês já está acabando. Ou seja, a partir de tudo aquilo que foi dito para a banca, agora vocês vão concluir o raciocínio. Por isso que é sempre importante começar os parágrafos com um conectivo. Mesmo que no D1 não seja obrigatório utilizar, eu sinceramente, como professora e corretora, acho muito bom que se utilize. Então vocês podem utilizar conectivos que deem essa ideia de que é a primeira ideia que está sendo apresentada, ou seja, sob esse viés, em primeiro lugar, em primeira análise, em primeira instância. São conectivos simples que dão a ideia de que recém vocês vão começar a discutir algo no texto. Por fim, eu quero apresentar para vocês alguns conectivos que são importantes para a sequenciação das ideias no texto, ou seja, conectivos que vocês possam utilizar quando estiverem discutindo o argumento, dentro dessa perspectiva, desse modo, dessa forma, dentro dessa lógica, nesse sentido, nesse contexto. São bons exemplos de conectivos que fazem a ligação das ideias que vocês estão trabalhando ali naquele parágrafo. Então, para retomar, vocês podem lançar mão de 3 tipos de recursos conectivos ao longo do texto de vocês. Os conectivos para ligar um argumento ou tema ao repertório cultural, que seria aqueles que trabalham com a noção da analogia, fora da ficção, dentro da ficção, dentro do universo ficcional, a partir do livro tal, da série tal. E essas expressões que sinalizam que, por meio daquele repertório, vocês irão introduzir o argumento ou discutir um argumento. O outro tipo de conectivo que é super importante utilizar é aqueles que dão a ligação dos parágrafos, no D2, na conclusão obrigatoriamente, e no D1, caso vocês queiram. E, por fim, esses conectivos que ligam as ideias de vocês no texto. Bom, querido, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como utilizar os recursos coesivos na redação do Enem. E caso vocês queiram esses conectivos anotados, corram lá para o meu Instagram, @profissionalbrunadornelles, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, porque lá eu vou postar para vocês todos os conectivos que eu falei aqui no vídeo e em quais momentos do texto utilizar. Vou fazer uma síntese para vocês disso que eu tô falando aqui, tá bem? Não esquece de marcar algum amigo aqui que possa se beneficiar com esse conteúdo e também, se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim que assim que possível eu respondo, tá bem? Um beijo, tchau, tchau!